Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que nós ainda não tínhamos entrado, que é sobre reprodução humana. E olha só, olhando na Bíblia, a nossa escola é uma escola cristã, não é mesmo? É baseada nos princípios bíblicos. E se você for ver lá em Gênesis 1, verso 28, 27, 28, vai falar assim, ó, verso 27, fala assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no verso 28 fala assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Olha só, ele fala que é para o homem, em algumas versões fala sejam fecundos, quer dizer, sejam férteis, dê frutos. Deus estava falando que o homem e a mulher, a partir daquele casal, eram para eles serem fecundos, se reproduzirem. Mas como é que eles podem reproduzir então? É como nós vamos ver. A reprodução é dar filhos, gerar filhos. E é aí que nós vamos então estudar nesse capítulo. Nós levantando hipótese, tem ali então, nós temos então ali na página 159, nós temos uma imagem, né? Qual é o nome do exame que está sendo realizado? Esse exame é o exame de ultrassonografia. E você sabe qual é a parte do interior do corpo da mulher que a médica está observando? É o interior do útero, isso mesmo. E o que a médica está visualizando no monitor? Ela está visualizando o bebê, o desenvolvimento do bebê dentro do corpo da mãe. Esse exame você acha que é importante? Para quê e por quê? Sim, esse exame é fundamental tanto para a mãe quanto para o bebê. É por meio dele, desse exame, né, que se verifica se a gestação está ocorrendo normalmente, tá certo? Então, como nós falamos antes, os seres vivos foram criados então por Deus com a capacidade de gerar vida, né? Por meio do quê? Por meio da reprodução. Em uns outros anos você já aprendeu como que as plantas e os animais se reproduzem. Agora chegou o momento, agora que vocês já estão grandinhos, já estão no quinto ano, chegou o momento então de saber a verdade, né? Como é que os seres humanos fazem isso? E nós vamos ver então a diferença entre homens e mulheres. Nós vamos ver na imagem abaixo, você pode perceber que a espécie humana apresenta dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? Essas são as diferenças físicas entre o homem e a mulher. São chamadas então de características sexuais. Como veremos no quadro a seguir, elas podem então ser primárias ou secundárias. Vamos ver então? Nós vamos ver a diferença agora, né, entre o homem e a mulher. Vamos ver diferenças primárias, que a gente já vê logo de cara, e as secundárias, tá bom? Então, nós vamos ver as primárias do homem. São órgãos reprodutores masculinos, tá? Então, o que difere maior, assim, já de cara, olhou, você sabe já identificar só uma mulher pelas genitais, né? Pelo sexo. Então, órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino. Agora, as características secundárias do homem. Ele tem barba, ele tem aumento de quantidade de pelos no corpo, tem aquele pomo de Adão, né? Aquele gogózinho aqui na garganta, né? Aquele saliente. Tem a voz mais grave, tem músculos mais desenvolvidos, os ombros mais largos, enquanto a mulher tem os seus seios desenvolvidos, os quadris mais largos, né? A voz mais aguda, não tem barba, graças a Deus, né? Então, essas são as diferenças secundárias entre o homem e a mulher. Vamos ver então o Você Sabia vem falando sobre a puberdade. Mas o que é essa tal da puberdade? É a fase que vocês estão começando agora, a fase do quinto ano, tá certo? A puberdade então é uma etapa do desenvolvimento humano caracterizada por intensas transformações no corpo das meninas e dos meninos. Trata-se de um tempo de transição saindo da infância para a vida adulta, conhecida como a fase das espinhas.
devido ao surgimento de muitos espinhos, muitas acnes, né? Principalmente no corpo, que começa a surgir os cravinhos, as espinhas no rosto, né? E muitas pessoas que estão passando por esse período, então tem esse problema de reclamar das espinhas, né? Esse processo não tem uma data marcada para começar. Nas meninas, inicia-se por volta dos 10 anos, né? E nos meninos manifesta um pouco mais tarde, mais ou menos pelos 12 anos. Como não há um tempo específico para que isso aconteça, não se preocupe, nem fique se comparando com os outros colegas. Ah, eu tenho, outro não tem, o outro já tem e agora eu estou para trás. Não se preocupe. Talvez nunca chegue o tempo das espinhas, mas a puberdade vai acontecer para todos. Cada um tem um próprio tempo para se desenvolver. Com certeza a puberdade vai chegar. Um vai ter mais consequências, o outro vai ter menos consequências, porém todos vão passar dessa fase transitória. Observe a imagem e responda as perguntas. Olha ali a mamãezinha com o bebezinho no colo, tá vestidinho de amarelo, que é só para ajudar, né? E a comadre chega e fala: que lindo seu bebê, é menino ou menina? Ela não conseguiu identificar, porque é um bebê, não tem nada identificando, não tem rosa nem azul, tá de amarelinho. Ela pergunta: é menino ou menina? Letra A. Por que nem sempre é fácil distinguir o sexo dos bebês? Olhando de cara, não dá para saber. Porque quando os bebês, os meninos e as meninas, eles são muito parecidos quando eles são bebês. E apresentam as mesmas características sexuais primárias, né? As quais não são observáveis quando eles estão vestidos. Então, as suas características primárias, né? Elas não são observadas porque elas estão de roupinha. Então, não pode ver o sexo da criança. Então, só olhando para a carinha do bebê não dá para distinguir. Então, e a letra B? Quais as características sexuais estão ausentes nos bebês e só aparecem na puberdade e na adolescência? Quais as características? As características sexuais secundárias, porque os bebês não nascem com pelo na cara, não nascem com o pomo de Adão, não nascem de quadril largo, não nascem de seios, né? Então, isso daí vai só se desenvolver ali na sua puberdade e adolescência. Então, agora, você no número 2, você vai marcar com X as características sexuais secundárias que se desenvolve a partir da puberdade. Formação dos órgãos reprodutores. É secundária ou primária? Volte lá. Crescimento dos seios nas meninas. Claro que é secundária. Crescimento em altura. É claro que é secundária. Aumento da quantidade de pelos pelo corpo, principalmente dos meninos. Veja lá, é primária ou é secundária? Ocorrência das mudanças comportamentais. Também secundária. E crescimento muscular acentuado nos meninos, hein? Então, você vai marcar X só nas características secundárias, tá bom? No Investigue vem, além das transformações físicas, que outras mudanças acontecem no corpo humano durante a puberdade? Olha só, nessa fase é uma fase de muitas mudanças mentais, psicológicas, comportamentais. A identidade pessoal começa a se formar e surge então a chamada atração sexual, tá? É o período entre que os meninos começam a interessar pelas meninas e vice-versa. Nós vamos ver agora no texto sobre o sistema genital. Nós vamos ver as diferenças que cada das pessoas elas têm, tá? Vamos ler o texto então. Você já conhece vários sistemas que formam o corpo humano, o digestório, o respiratório, o cardiovascular, entre outros que nós já estudamos. Esses sistemas são exatamente iguais nos homens e nas mulheres. O sistema digestório de ambos os sexos, por exemplo, é composto de seguintes órgãos: boca, faringe, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Isso daí, tanto no homem quanto na mulher, é a mesma coisa. No caso do sistema genital, que é responsável pela reprodução humana, isso não acontece. Os órgãos que o compõem são distintos, ou seja, diferentes no sexo masculino e no sexo feminino. Então, o órgão reprodutor, o sistema genital, agora sim se diferencia de um sexo para o outro. Nós vamos ver qual é a diferença. Nós começaremos então pelos órgãos reprodutores masculinos. E nós vamos ver então que tanto os homens quanto as mulheres apresentam órgãos reprodutores externos e internos.
Os órgãos reprodutores externos masculinos, eles são chamados de pênis e bolsa escrotal. E os internos são os testículos e os ductos deferentes. E a vesícula seminal e a uretra, tá? Então, esses são os internos. O pênis e a uretra compõem ao mesmo tempo o sistema reprodutor urinário. Então, tanto o sistema reprodutor como o urinário, o pênis e a uretra, ela compõem o mesmo sistema. Esses órgãos, eles podem conduzir tanto os espermatozoides, que faz a função reprodutora, quanto a urina, que é a função urinária para o exterior do corpo masculino. Então, você pode identificar aí, então, aonde fica cada um deles, tá? A vesícula seminal, que fica ali, é uma pequena bolsa em que os espermatozoides ficam armazenados. Nós temos também os ductos, né, deferentes ali, são os canais que levam o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal ali embaixo. Então, você pode estar olhando ali na sua apostila. E nós temos o pênis, que é o órgão de contato na relação sexual e contém em seu interior um canal denominado também de uretra, tá? Dentro do pênis temos a uretra. E a uretra, então, é o canal por onde os espermatozoides passam antes de ser expelidos do corpo do homem. E nós temos, então, os testículos, que são as glândulas que produzem os hormônios masculinos e as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, né? E ali aonde guarda os testículos, né, que é a bolinha ali, agora essa bolsa se chama bolsa escrotal, que é exposta na pele, auxilia na proteção dos testículos que estão lá dentro, né? Os testículos estão ali guardadinhos, né? E essa bolsa escrotal, que muitas vezes chamam de saco, né? Na verdade é um saco mesmo, né? Uma bolsa, né? Um saco, bolsa escrotal, ela fica ali guardando então. Nós vamos ver agora, então, os órgãos reprodutores femininos. Vamos ver, então, que nas mulheres o conjunto de órgãos reprodutores externos é chamado de pudendo feminino. E os órgãos internos são a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. O hormônio sexual masculino produzido pelos testículos é a testosterona. E os hormônios sexuais femininos produzidos pelos ovários são o estrógeno e a progesterona. Então, nós vamos ver que nós temos ali, então, bem em cima, né, em aquela bolinha, nós temos os ovários, que são as glândulas que produzem os hormônios femininos e as células reprodutoras femininas, chamado de óvulo. Nós temos, então, as tubas uterinas, que são canais que ligam os ovários ao útero, e também são chamados de ovidutos, tá? Nós temos então o útero, né? Essa parte mais rosada ali, que é o órgão oco, ele é oco, né? E musculoso, e dentro do qual o bebê se desenvolve. Então, você foi nascido, você foi gerado dentro de um útero, tá? Ele estava vazio até você chegar. Nós temos então a parte interna ali, que é aquele canalzinho, é a vagina, que é o órgão de contato na relação sexual. O canal que liga o exterior do corpo até o útero. E nós temos a parte de fora ali, né? O pudendo feminino, a parte externa do sistema genital feminino. Então, a continuação da vagina, a parte externa, chama-se pudendo feminino. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver se você entendeu direitinho e você vai responder o questionário então. Assinale M nos órgãos genitais masculinos e F nos femininos, tá? A bolsa escrotal é do homem ou da mulher? É masculino ou feminino? Os ductos deferentes, masculino ou feminino? Vagina, feminino ou masculino? Testículos, masculino ou feminino? Ovário, masculino ou feminino? Tubas uterinas, masculino ou feminino? Útero, feminino ou masculino? E vesícula seminal, masculino ou feminino? E o pênis, feminino ou masculino? Então, você poderá estar marcando aí, tá certo? Na próxima aula, nós teremos então uma aulinha ao vivo para tirar todas as dúvidas. Beijo para você. Se você tiver dúvida, você pode mandar no particular ou pode perguntar para os seus pais também, para que eles possam lhe ajudar nessa questão, tá certo? Beijinhos, tchau!